Olá, sejam todos bem-vindos à aula hoje sobre sequências e séries. Vamos nos focar na parte de sequência, definição formal e solucionar um problema utilizando essa definição formal, porque nem sempre é tão simples, mesmo que até a gente entendamos para onde a sequência converge. Usando a definição formal, mostrar que a sequência converge para esse local, nem sempre é tão fácil. Então, vamos exemplificar. A definição formal de sequência nos diz que dizemos que o número real A é limite de uma sequência xn com n natural de números reais, ou simplesmente xn, e escrevemos A é igual ao limite quando esse n tende a mais infinito dos termos em xn. Uma sequência, como deve ter sido visto por vocês, tanto no livro quanto no slide do tópico, é nada mais, nada menos, de forma assim bem simples, escrever números reais, exatamente como a própria palavra diz, em sequência, onde essa sequência pode ter uma lógica ou esses números podem ser aleatórios. Mas o primeiro número da sequência, ele vai ser o x1. O segundo número da sequência vai ser o x2. O terceiro número da sequência vai ser o x3. Ou seja, isso é uma função onde o meu domínio é o conjunto dos números naturais, que ele determina a posição do número na sequência, e a minha imagem são números reais, porque essa sequência ela pode ser um conjunto de qualquer número real. Se essa sequência tiver uma lógica e podemos perceber que a partir de um certo momento esses números reais estão sempre se aproximando de um outro determinado número real, nós vamos dizer que esse é o limite para onde essa sequência converge. Espero que também no livro vocês tenham estudado os critérios de convergência de uma sequência. Muito bem. Então, escrevendo isso, nós temos da seguinte maneira: quando para cada número real epsilon maior que zero, é possível obter um número natural n0, tal que o módulo da diferença entre xn e esse A para onde a sequência converge, no caso, é sempre menor que esse valor epsilon. Isso para todo natural maior que n0. Então, a partir de um n0, os próximos termos, todos eles, a diferença entre o termo da sequência e para onde essa sequência converge é sempre menor do que um valor positivo. Então, escrevendo isso matematicamente, nós podemos escrever da seguinte maneira: A é igual ao limite da sequência xn quando n tende a mais infinito, se somente se, para todo epsilon positivo, existia um n0, pertencente aos naturais, tal que, para todo n, depois desse n0, essa diferença modular entre xn e A é menor do que esse valor epsilon, por mais que esse valor epsilon seja muito pequeno. Ou seja, todos os termos da sequência estão tão perto de A quanto desejarmos, inclusive ser o próprio A, porque se xn for igual a A, essa diferença dá exatamente zero. E se ela dá exatamente zero, zero é menor que epsilon, porque por definição nós temos que escolher um epsilon positivo, maior que zero, mesmo que seja um número muito pequeno, um 0,000001, por exemplo. Ou seja, o que eu estou dizendo é que os termos da sequência estão tão perto de A que a diferença entre o termo da sequência e o A, que é para onde a sequência talvez esteja convergindo, é tão pequena essa diferença que eles são praticamente a mesma coisa. Então, quando isso acontecer, nós vamos dizer que o limite dessa sequência tende a esse ponto e esse valor é A. Um exemplo. Mostre usando a definição que o limite de 1 sobre n é igual a zero. Isso já subentendido por definição que o n está tendendo a mais infinito, ou seja, que o n está sempre aumentando.
Vamos pensar um pouco antes de usar a definição e poder constatar isso empiricamente que é verdade. Nós temos o valor 1 dividido por um número natural. Se nós tivermos 1 dividido por 1, isso nos resulta em 1. Se tivermos 1 dividido por 2, isso já resulta em 0,5. Se tivermos 1 dividido por 4, já não vai nos resultar 0,25. Se tivermos 1 dividido por 10, já vai ser 0,1. 1 dividido por 1000 já vai ser 0,01. Dessa maneira, o que é que nós podemos perceber? Que quanto mais eu aumento o valor de n, menor é o resultado dessa divisão. Porém, essa divisão nunca vai ser negativa, porque como n tende a mais infinito, isso quer dizer que os valores de n estão sempre aumentando. Então, eu estou sempre dividindo dois valores positivos. O 1 que é fixo e o n que é variável, a parte de baixo. Está sempre aumentando. Dessa maneira, o que nós podemos perceber é que esses valores estão diminuindo muito, porém nunca ficarão negativos. E o menor valor que eu consigo chegar, mas que não é negativo, é o zero. Então, de certa maneira, o que nós podemos perceber é que ao aumentarmos os valores de n, esse quociente 1 sobre n fica sempre menor, porém ainda positivo. Então, esses valores estão tendendo e se aproximando do valor zero. Então, usando a definição para solucionar o problema, que nós já temos uma ideia de que isso seja verdade, né? Analisando, nós podemos... E também no cálculo 1 ou 2, você deve ter visto exatamente esse limite. E já conhece que o resultado é esse. Porém, nós não estamos falando simplesmente de limite, estamos falando de limite de sequência. Então, existe um rigor maior. Assim como na aula de abertura eu citei que a análise na reta era uma oportunidade de dar um rigor matemático para coisas que teoricamente são simples, aqui nós vamos ver exatamente isso. Então, como n é ilimitado superiormente, é um fato, não existe um natural que é maior do que todos os outros naturais. Então eu sempre posso ter uma cota superior, e essa cota, sempre posso fixar uma cota superior e ela vai ser superada, porque sempre vai existir um natural maior. Então, existe um n0 pertencente aos naturais, tal que, dado um epsilon maior que zero, esse n0 seja maior do que 1 sobre epsilon. Isso para todo n maior ou igual a n0. É porque n0 é sempre maior. Eu não consigo dizer quem é o maior n0 possível. Então ele é maior do que 1 sobre alguém, mesmo que esse alguém seja positivo. Note que se esse epsilon for muito grande, 1 sobre epsilon já vai dar um número muito pequeno. 1 já é maior do que ele. E logo assim o 2 também já é maior, o 3 é maior e assim sucessivamente. Mas isso implica dizer que eu posso fazer uma troca desse n0 e epsilon. Então, o que eu posso estar dizendo? Trocando n e epsilon, eu posso dizer também que 1 sobre n é menor que epsilon. Isso quer dizer que o módulo de 1 sobre n é menor que epsilon. Porque 1 sobre n é positivo, eu mantendo o módulo vou continuar com esse valor positivo. Dessa maneira, o que eu consigo perceber? Dentro desse módulo, não está escrito, mas você pode imaginar que eu posso escrever assim. 1 sobre n menos 0, porque 1 sobre n menos 0 permanece sendo 1 sobre n. Dessa maneira, o que eu acabei de escrever foi que 1 sobre n menos 0 é menor do que epsilon. Ou seja, eu estou dizendo que a sequência menos o local que ela converge é sempre menor que epsilon. Então isso quer dizer o quê? Que o limite dessa sequência é exatamente zero. Muito obrigado. Eu espero que vocês continuem os estudos. Percebam que em análise na reta nem sempre vai estar escrito pausadamente aquilo que está sendo pensado, mas a forma que você passar a escrever talvez lhe ajude a compreender algumas outras coisas um pouco mais difíceis, tá? Desejo a todos bons estudos e espero que a videoaula tenha colaborado.